No Power BI, licença free, até na licença free, tá? Também. Ou na Pro, são 8 agendamentos de carga do dataset, né? E no Premium, né? Ou no PPU, né? Premium per User, né? Premium por usuário, são 48, né? Você pode 48 agendamentos por dia, né? 48 agendamentos por dia aí. Para mim, né? 8 é mais que suficiente. Na verdade, para mim, um, um já é o suficiente para mim, né? A minha visão, né? De um modo geral, né? De um modo geral, uma atualização por dia deve ser suficiente, né? Em um modo, na 90% dos casos, né? De um modo geral, uma atualização por dia já é o suficiente. Já é o suficiente, né? Beleza. A fonte de dados, né? Então vai depender. Então, esse processo de atualização de agendamento, né? Vai lá no Power BI depende de onde estão os seus dados, tá? De onde estão os seus dados do seu dataset. Se estão na nuvem ou se estão local. Né? O que é que significa local, né? Local. Nuvem. O que é que significa nuvem, né? Por exemplo, alguns exemplos de nuvem aqui. Google Sheets. Né? Se a fonte de dados é uma planilha no Google Sheets, ela está na nuvem, tá? Se é uma planilha no OneDrive, está na nuvem. SharePoint, sistemas web, né? Por exemplo, né? Sistemas web, né? O Monday.com, Monday.com, Trello, tá, aqui é Monday.com, Trello, babá, né? Esses sisteminhas web, né? Geralmente disponibilizam uma API de conexão, né? Então isso também é nuvem, né? Isso caracteriza nuvem, tá? Outras ferramentas da nuvem, né? Então, se a fonte de dados for nuvem, tá? Facilita mais. Porque não há necessidade do uso de gateway, tá? Aí agora a gente vai entrar, o que é isso, né? O que é gateway? Vamos lá. O que é gateway? Vou chegar lá, tá? Então vai facilitar. Se a fonte de dados for nuvem, você não vai precisar do gateway. Gateway é um software. É um software para ser usado quando a fonte de dados for local, né? Não for nuvem, né? Então vamos lá. Fonte de dados local, por exemplo. Banco de dados local, né? Tá, aqui também pode ter, por exemplo, banco de dados na nuvem, né? Tá aqui, ó. Banco de dados na nuvem, né? Por exemplo, lá no Azure, né? Lá na Amazon, né? Banco de dados em nuvem. Tá? E agora falando de dados local, aí banco de dados local, por exemplo. Um banco de dados que está rodando em um servidor, numa máquina lá na empresa, né? Uma máquina virtual lá, um SQL Server lá, um Oracle, um MySQL, né? Então, isso é até o mais comum, né? Isso aqui é o mais comum para sistemas, né? Para o banco do sistema legado, né? Sistema ERP. Ele está rodando em um banco, está armazenando aqueles dados em um banco de dados local, né? Planilhas locais, lá em discos locais, em discos, em pastas compartilhadas, né? Lá no discos locais. Arquivos CSV também, CSV, né? Pastas, né? Pastas em discos locais. Ah, então, quando a fonte de dados for local, né? Com alguns desses exemplos aqui que eu dei, vai ser necessário o uso do gateway. Do gateway. Beleza? E o que é o danado do gateway? Esse software aqui, que eu estou rodando na minha máquina aqui, de exemplo, tá? Aí, Genibaldo falou Access, né? Access é local, né? Seria local. Pronto, é isso aqui, tá? O gateway é esse software aqui, tá? E qual é o objetivo do gateway, né? O objetivo do gateway. O objetivo, né, é um software que faz a ponte entre o Power BI online e a fonte de dados local. Por quê? Né? Porque quando eu conecto, quando eu desenvolvo meu projeto, vou fazer o seguinte, né? Vou escrever aqui. Quando o projeto é desenvolvido no
a gente desenvolve aonde o projeto? A gente desenvolve no Power BI Desktop, né? Power BI Desktop, as credenciais da fonte são configuradas lá, né? Configuradas lá. Configuradas lá. Se eu conecto o meu Power BI Desktop em um banco, né? Para eu fazer essa conexão, eu tenho que entrar com as credenciais, né, do banco, por exemplo. São configuradas lá. Tá? E aí, quando a gente publica, né? Quando a gente publica isso para o online, quando publicamos para o Power BI Online, também chamado Power BI Serviço, né? Ou em inglês Power BI Service, né? Então, quando publicamos, precisamos, né? Então, a credencial está no desktop, né? Não está no online, né? Então, eu preciso do gateway, precisamos do gateway para fazer a ponte entre o Power BI Online, que é a nuvem da Microsoft, entre o Power BI Online e a fonte de dados local, né? Então, precisa do gateway para fazer essa ponte, né? Para pular o Power BI Desktop, né? Para bypassar o Power BI Desktop, né? Pular ele e ir lá na fonte de dados, né? Beleza? Eu vou mostrar aplicações práticas disso, tá? O gateway, né? Então, deixa eu escrever aqui. O gateway deve ficar rodando em uma máquina que esteja sempre ligada, né? Funciona como servidor, né? Então, o gateway é gratuito, tá? Ele é gratuito. Você está no Google aqui, gateway Power BI é um software gratuito que você baixa, gateway de Power BI. Você baixa e instala na máquina servidora, tá? Nesse caso, no meu caso aqui, para estar falando de exemplo, eu estou rodando na minha máquina, o gateway, tá? Só que aí, vamos lá, minha máquina desligou, né? Desligou. Aí vai rodar uma atualização. Como é que vai rodar minha atualização se o gateway está na máquina que está desligada? Ou seja, não vai dar problema, né? Aí por isso, né, o gateway tem que estar sempre ligado, né? Tem que estar sempre on. Então ele tem que estar numa máquina que funciona como servidor, né?